meu nome é Felipe Fachinelli, o Rodrigo e o Tenente Kennedy aqui presentes hoje. A gente vai falar um pouco de segurança pública voltada para o nosso município, pois justamente o Tenente Kennedy que está aqui conosco é quem representa a Polícia Militar no município de Delta. E nos nossos grupos, nos nossos meios de comunicação, as pessoas se interessam muito sobre questões de segurança pública, e inclusive nós vamos falar sobre algumas estatísticas, sobre planejamento e tudo mais. Ô, Tenente, primeiramente, seja bem-vindo a todos que estão acompanhando aí o Fala Delta. Muito obrigado pela presença. E para quem não te conhece, Tenente, se você pudesse apresentar. Inicialmente, Felipe, bom dia. Esse dia seja abençoado para nós, né? Rodrigo, também um bom dia. Quero também dar um bom dia aqui a todos os ouvintes, né, que estão acompanhando o Fala Delta. Desejar também a todos que tenham um excelente dia, um dia produtivo, né, e com bons resultados. Eu sou oriundo da cidade de Uberlândia. Lá eu servi a partir de 2009 como soldado. Entrei na Polícia Militar como soldado e permaneci servindo ao batalhão por 10 anos, chegando a cabo. Foi me oportunizado um novo concurso público, né, o qual eu tive êxito em aprovação para fazer o curso de formação de oficiais, ficando à disposição do curso por 2 anos e meio na cidade de Belo Horizonte. E ao final do curso a gente é remanejado, né, para cidades. Então a gente foi remanejado, eu particularmente vim para Uberaba, ficando 6 meses no período de aspirantado lá na cidade de Uberaba. Após os 6 meses você é promovido a oficial, a tenente, ao primeiro posto oficialato, né, que é segundo tenente. E novamente há outro remanejamento de acordo com a necessidade da cidade, né, da região. Um pouco da minha carreira. Eu sou graduado em Direito, sou pós-graduado em Penal e Processo Penal e sou graduado também em Ciências Militares. É uma vasta experiência, né, que a gente vê aí, ô, Tenente, que o senhor tem. A gente fica feliz que a cidade de Delta está muito bem representada, a Polícia Militar aí. E aproveitando essa vinda sua, qual que são a implementação que o senhor vem com toda essa experiência para o nosso município, para a cidade, para a segurança pública? O que o senhor traz de implementação, de meios para a segurança pública na nossa cidade? Antes dessa resposta, Tenente, eu queria também saber há quanto tempo o senhor está aqui, né? Porque Delta muda muito de tenente, de comandante da Polícia Militar, e às vezes a população de Delta não sabe quem que representa o batalhão da Polícia Militar. Nós chegamos aqui em 13 de junho de 2022, ou seja, aproximadamente 9 meses que a gente está aqui na cidade de Delta. Essa dinâmica, às vezes, pode ser, principalmente de oficiais da Polícia Militar, sempre que surge a demanda, há essa mudança mesmo, é natural. O oficial, ele nunca fica muito tempo em uma região. Ele chega, faz o trabalho, apresenta aquilo que é de resultado e ele é demandado para uma outra região para dar continuidade no seu trabalho. Aí sim, você faz a identificação naquele local, qual tipo de trabalho você tem que desenvolver, desenvolve, busca os resultados que a instituição espera e, novamente, você é movimentado. Então, o oficial, ele movimenta muito dentro da região, né, bem como dentro do estado. Ele não fica igual o quadro de praças, mais tempo em determinado local. Então, ele sempre está movimentando. Isso é uma das características de ser oficial. O senhor tem prazo para ficar ou é a critério da hierarquia superior? Não há um prazo específico. Sempre vai de acordo, né, com a necessidade do serviço. Então, a necessidade de serviço ela pode surgir amanhã e eu ser transferido. Ou ir vir uma outra pessoa mais moderna ocupar meu lugar. Ou pode ficar aqui 2 anos. Mas há algumas transferências que estão de acordo com a graduação, com o posto ou graduação. A exemplo, algumas funções são funções, por exemplo, aqui não é função de capitão, comandar um pelotão. Então, necessariamente, quando eu for capitão, eu já não fico mais aqui, eu tenho que ir para um outro local. Com a sua vinda para cá, em julho, até a data presente, acredito que o senhor já tenha conseguido ter uma visão mais ampla do município. E com essa visão, o que o senhor viu assim, de mais eficiente, auxílio direto ao seu trabalho, que é o trabalho da polícia repressiva, né, de conter imediatamente os delitos, digamos assim? Felipe, se você me permite, falando um pouco sobre polícia militar, a gente tem que buscar o contexto, o que é polícia militar, né, primeiramente. E na onde que a gente vai achar o que fala sobre polícia militar? Na nossa Carta Magna, né, que é a Constituição Federal. Então, quando a gente abre no artigo 144 da Constituição, vem lá falando, né, no seu caput, né, relativo às polícias que fazem segurança pública.
e ali por volta do seu inciso 5, salvo engano, estava lá falando sobre a Polícia Militar. E quando fala Polícia Militar, ela fala que é uma polícia de preservação da ordem pública e é uma polícia ostensiva. Ou seja, quando ela fala que é uma polícia ostensiva, ela tem que estar presente. Ou seja, uma viatura muito bem caracterizada, os seus dispositivos ligados, é o policial bem fardado e bem postado com seus equipamentos. Isso é uma polícia ostensiva, ela tem que estar visível à sociedade. E quando fala preservação da ordem pública, ou seja, não houve a eclosão de um delito, você há de convir comigo. Se é para preservar, porque não houve eclosão de um delito, não é isso? Ou seja, manutenção daquela ordem social. Então, quando você falou trabalha repressivamente, não é o nosso papel preciso. A gente desenvolve papéis repressivos? Sim, mas constitucionalmente nosso papel é preventivo. Então, se a gente observa lá o artigo 144, inciso, salvo engano, 5, parágrafo 5º, se eu não estiver enganado, dentro da Constituição, lá está polícia ostensiva e preservação da ordem. Então, o que é o nosso papel previsto na Constituição? Preservação da ordem pública. Agora você me pergunta, como que eu faço preservação da ordem pública? Por meio do policiamento ostensivo, a própria Constituição já traz. Mas é tão somente por meio do policiamento ostensivo? Não, por meio de ações sociais, por meio de contatos comunitários, por meio de implementação de políticas públicas voltadas à segurança. Então, são vários tipos de ações que a Polícia Militar desenvolve, voltado a um texto constitucional de preservação da ordem pública. A repressividade, ela acontece, mas ela acontece por quê? Está lá previsto, lá no artigo 305 da prisão em flagrante do Código de Processo Penal. Então, você vai agir repressivamente quando há a eclosão de um delito, e você tem a possibilidade de fazer uma prisão, você tem a possibilidade de, na iminência do crime, ou no crime realmente acontecendo, você tem que tomar algumas atitudes repressivas para restaurar a ordem pública. O senhor está me dizendo que a polícia ela tem como uma das funções reprimir determinadas condutas, mas além disso, ela também precisa fazer o planejamento da ordem e a garantia da ordem pública e o planejamento para que, por exemplo, em grandes eventos, tem um determinado e específico planejamento para que não ocorra o que costuma ocorrer em determinadas ocasiões. Então, além da repressividade da Polícia Militar, existe principalmente a garantia da ordem pública. A repressividade seria um derivado, é isso, né? Seria um segundo plano de ação. A repressividade, a gente não pode pegar a Polícia Militar e falar que é uma polícia repressiva, porque a gente está colocando ela no contexto que vai contrário com a norma constitucional. Isso não é algo correto a se dizer. A repressividade, ela acontece em virtude de uma eclosão do delito. Você faz a repressividade quando você tem que restaurar a ordem pública. Então, isso tem que ficar bem claro. A Polícia Militar é uma polícia ostensiva e preventiva. A repressão é consequência de eclosão de delito, que aí você, sim, tem que adotar medidas para poder restaurar, voltar à normalidade social. E isso são contextos diferentes. Então, a gente não pode, de imediato, falar polícia militar, polícia repressiva. Está errado. A polícia militar não é uma polícia repressiva, é uma polícia preventiva, é uma polícia de ações, uma polícia que quer manutenção da ordem social. É muito importante esse esclarecimento do senhor, principalmente porque na nossa cidade, a imagem, não só na nossa cidade, mas no Brasil, a imagem da polícia, em razão de uma carência educacional, especialmente nos direitos sociais, em como funciona, como o senhor mesmo disse, que as funções da Polícia Militar estão descritas na Carta Magna, que é a ostensividade. E quando eu digo repressividade, a gente percebe que a polícia tem como uma das funções, né, reprimir, como qualquer cidadão, conforme o 301 do Código Penal, correto, tenente? É isso mesmo, não é? Lá no 301, ele traz de forma bem genérica, né, que poderá, e a polícia tem um dever, né, as polícias têm um dever, né, de prender quem se acha em flagrante delito. Mais ou menos o texto que está no CPP é mais ou menos algo nesse sentido. Então, se o senhor não estiver prendendo, o senhor está prevaricando. Quando a gente se depara com uma situação e ali a gente deixa de tomar qualquer tipo de providências de polícias, bem como providências administrativas, pode sim, que a depender do fato, tem que fazer uma análise jurídica, né, do que aconteceu, sim, incorreu o crime de prevaricação. Mas isso eu estou falando de formas gerais. Cada fato é uma situação diferente, né? Então tem que ser analisado. E, tenente, diante dessa explicação tão detalhada, tudo, explicando o que é a polícia, o que não é, o que vocês da Polícia Militar esperam
dá para a população para que ajude, tanto no serviço, quanto na imagem, quanto em tudo. Rodrigo, antes de responder essa pergunta, eu tenho que retomar uma pergunta anterior que ela não foi respondida, que ela está relativamente dizendo o que foi feito com a chegada com a minha chegada aqui, né, o que foi implementado. Só me engano, foi você que perguntou, Rodrigo, a pergunta e ela não foi respondida. Então, com a nossa chegada, a primeira coisa que qualquer comandante chega no local, ele tem que identificar qual tipo de delito ocorre naquela cidade. Primeira coisa que a gente faz, a gente tem que entender a dinâmica do crime. Quais tipos de crime? Quais momentos? Horários de crime? Então, quais tipos de autores? Como que funciona a dinâmica do crime naquela cidade? A partir de levantamentos dos autores, tipos de crime, horários de crime, a gente começa a adotar algumas condutas de polícia preventiva. Ou seja, naqueles pontos de maior incidência criminal, nós vamos desenvolver ações voltadas por um planejamento, ou seja, essa parte anterior é todo um planejamento. Você simplesmente não lança uma viatura na rua sem saber qual local que ela vai ter que atuar. Então, todas as viaturas que elas estão paradas em determinado ponto é porque ali tem uma necessidade maior que aquela viatura fique ali. Então, é feita uma análise de crime, local de crime, tipo de crime, para poder fazer o lançamento de viatura. Bem como a gente faz esse reconhecimento dos tipos de autores e quais são os tipos e quais os autores contumazes da ação delituosa. Então, a gente começa a trabalhar com informação. A Polícia Militar ela trabalha mais com menos, com mais inteligência e menos emprego de força, porque você tendo inteligência integrada à ação policial, você consegue ter maior resultado. Então, o primeiro trabalho foi isso, identificação do espaço geográfico, né, tipos de crime e quais tipos de autores contumazes que estão no local. E a partir daí a gente começou a lançar operações voltadas para quê? Prevenção e preservação da ordem e prevenção de crimes, né, naturalmente. Então, basicamente, o ano passado foi feito isso. E, em consonância às ações implementadas, nós tivemos uma redução de aproximadamente 34% em crimes violentos. Então, isso é muito importante. Você, ao final, por meio de dados estatísticos, você consegue mensurar o trabalho que você implementou. Outras ações que também foi feita ainda no ano passado, que é buscar essa proximidade da população, que aí eu vou entrar na sua pergunta, viu, Rodrigo? Buscar essa proximidade da população local com a Polícia Militar. Uma coisa que eu percebi de imediato é que a sociedade aqui, por ser uma sociedade miscigenada, se assim eu posso dizer, ela não é só deltense, não é só pessoa que tem raiz aqui. Tem muita pessoa de fora que vem só para buscar recurso financeiro, que vem durante a safra, que vem durante o plantio, né, de forma geral, e vem aqui para buscar o custeio e pegar esse valor e levar de volta para a sua cidade. Aí vai voltar daqui 5, 6 meses. E essas pessoas, geralmente, eles não criam identidade com o local. Geralmente não criam. Então, são aqueles, não quer dizer que são todos, mas podem ser alguns tipos de pessoas que, por não criar essa identidade, não têm essa proximidade com a Polícia Militar. Porque vem de uma cultura diferente, que pode ser que naquele outro local, a polícia também não tem essa proximidade. Então, chega aqui, ela já tem essa adversidade do local de onde que ela veio, e acaba que a gente não consegue ter esse contato mais próximo. Dando continuidade às ações sociais que a polícia busca desenvolver, então uma das primeiras que a gente tentou, por meio dessa primeiro Natal Solidário de Delta, foi fazer essa integração entre as empresas, pessoas importantes aqui de Delta, ou seja, que está na área da vereança, bem como o prefeito, e os comerciantes e a sociedade. Então, a gente tentou envolver de uma forma geral e tentar essa aproximação. A ação tem, lógico, o objetivo de arrecadação de brinquedo e uma distribuição a posterior? Sim, que a gente quer também fazer um Natal diferente para aquelas crianças, né, ao final do ano, que a gente tem muitas crianças aqui em uma situação não tão vantajosa, questão financeira. Então, assim, foi atendido esse cunho social. A gente ouve, sim, a participação de pessoas, mas o que foi notado? Que ainda assim a população tem esse distanciamento da Polícia Militar. Não sei por qual motivo, pode ser por essa questão de ter essa miscigenação de pessoas de outros estados, né, que estão aqui somente a trabalho e uma cultura diferente de lá onde eles vivem. Pode ser, mas eu também não posso afirmar que seja tão somente isso. E então Tenente, posso fazer um apontamento sobre isso? A senhora que tem um estudo mais aprofundado sobre políticas penais,
e pós-graduação, e é muito importante nós termos um comandante da Polícia Militar com formação e conhecimento, justamente para trabalhar com inteligência e menos repressividade. Como o senhor disse, a repressividade é uma consequência da aplicação da ordem, que diz que vem da Constituição Federal e que é um dever da Polícia Militar. A Polícia Militar, ela é como se fosse um braço das Forças Armadas a mando do Presidente da República. Não seria algo desse tipo? Não poderia ser algo, um resquício do coronelismo, alguma coisa do tipo? Negativo. A Polícia Militar, se você buscar no próprio texto constitucional, você vai verificar lá que elas são forças auxiliares do Exército. A Polícia Militar não foi criada a partir do Exército. Então, a gente consegue já ter esse parâmetro de resposta buscando o próprio texto constitucional. Por que nós somos forças auxiliares do Exército? Imagina-se que eclode uma guerra. Nosso Exército não tem contingente suficiente e precisa de mais contingente preparado para poder estar no fronte de batalha. Quem vai estar preparado? A Polícia Militar. Então, a gente já tem preparação para poder auxiliar o Exército nesse combate ao enfrentamento de uma possível guerra. Então, quando você pega, fazer um link que a Polícia Militar está arraigada a raízes do Exército, isso aí é muito temeroso, se a gente não pode fazer esse tipo de link. A repressividade da polícia, ela só acontece porque houve um delito, e o delito ele tem que ser respondido na altura da sua proporção. Não é condizente que eu vá combater um cidadão armado com um bastão. É difícil. Como que eu vou combater? Eu também tenho vida, meus militares têm vida. Então, às vezes, a gente tem que fazer um emprego proporcional da força, né, para a gente conseguir atingir aquele objetivo. Às vezes eu vou ter que utilizar de técnicas de mobilização, aos olhos da população, vai falar, nossa, mas o que está acontecendo? Mas as técnicas de mobilização, elas são aplicadas somente num contexto que as exija, né, tenente? Que o senhor tem um protocolo e tudo mais, né? Justamente, a gente, além de a legislação externa, né, o próprio Código Penal, o Código de Processo Penal, o Código Penal Militar, nós temos várias resoluções internas, vários documentos que tratam sobre o assunto. Então, tudo aquilo que é utilizado de técnicas de mobilização, uso da força, são todos regulados por regulamento normativo interno. Então, isso é muito tranquilo. Por isso que eu falo que não se pode fazer esse link que a forma repressiva, ou seja, a repressão utilizada pela Polícia Militar, está intrinsecamente ligado ao Exército, jamais. Tanto que nós somos forças auxiliares, nós não somos forças compatíveis, ou seja, iguais ao Exército. Então, não posso nem analisar... E o comando também é do governo, né? Subdividido, os 27 estados, cada um comanda suas polícias. Eu já ia falar justamente desse ponto, né? Cada polícia militar, quem que é o chefe do estado é quem comanda a polícia militar, não é o presidente. Justamente. É interessante, assim, eu coloco essas posições não porque eu concordo ou discordo, é porque são posições que são polêmicas, né? Quem não faz, né, um link da polícia militar com militarismo, né? Então, às vezes as palavras, a semântica das palavras confunde o que de fato é. E o senhor, como tenente da Polícia Militar, com especializações específicas na área, o senhor pode esclarecer isso para a população, que a polícia ela tem uma função muito clara, né, muito clara, que é garantir a ordem social, a ordem pública e também promover o patrulhamento ostensivo, né, tenente? Essa é a palavra correta, ostensividade. Ostensividade. A gente busca rápido aqui, quer ver? Deixa eu abrir aqui o texto constitucional que eu te falo o posicionamento. Fala aqui, ó. Artigo 144. Segurança pública, dever do Estado. Direito e responsabilidade de todos, exercido para preservação da ordem pública em comunidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos. É justamente o que eu falei quanto ao inciso, que está previsto ali no inciso 5, né, que fala que policiais militares, e lá no parágrafo 5º, no parágrafo 6º, fala que as polícias militares e corpos de bombeiros militares são forças auxiliares e reserva do Exército. Então está aqui bem auxiliar e reserva do Exército. E subordinam-se, juntamente com as polícias civis, em penais estaduais e distritais, aos governadores de Estado, Distrito Federal e dos territórios. Então, assim, o texto constitucional, se qualquer pessoa que tem qualquer tipo de dúvida, abre a Constituição e procura ali, a partir do capítulo que fala sobre segurança pública, ela vai ter um norte, um know-how muito grande para poder ter o conhecimento sobre segurança pública.
uma segurança que já é tratada dentro de um texto constitucional de 1988. Isso. E, tenente, nesse período que o senhor está em Delta, esses 9 meses e alguns dias aí, a comando da Polícia Militar do município de Delta, o senhor teve alguma dificuldade, eu digo, diante da sociedade? Você teve alguma dificuldade, eu digo no âmbito geral, seja ela com a sociedade, seja ela com o município, eu digo algum órgão, e quais os resultados dessas dificuldades e o que de resultado hoje a Polícia Militar, o senhor presente no comando, conseguiu nesse período de 9 meses? O trabalho, quando você faz ele porque você gosta, você tem carinho pelo aquilo que você faz, ele não é difícil. Você sempre vai implementar ações e você consegue desenvolver o trabalho bem. Quanto à pergunta, tive dificuldades com pessoas, órgãos dentro de Delta? Não, ao contrário. A gente teve, na verdade, um alinhamento, né? Algumas condutas praticadas por alguns órgãos, a gente teve que rever e passar orientações. Olha, isso aqui você faz dessa forma, não pode ser, tem que ser feito dessa forma. Para buscar um alinhamento de outros órgãos de segurança pública, né, de cunho social, juntamente com a Polícia Militar. Então, não teve dificuldade porque as tratativas foram muito boas, foi muito tranquilo. O que a gente espera um pouco mais da comunidade local, ou seja, da comunidade deltense, é uma participação mais ativa, porque a Polícia Militar, ela, infelizmente, ela não consegue estar em todos os pontos ao mesmo tempo, é impossível. Mas sociedade, cidadãos, eles estão, seja um comerciante estando na sua casa, ou seja, em um momento de folga, ou no momento de serviço, estando no seu trabalho. Então, ele consegue ter vários pontos distintos e chega informações, chega muitas informações para a sociedade local. E essas informações, elas são muito importantes para que contribua com o nosso trabalho. Então, a gente trabalha com informação. Foi uma das primeiras coisas que eu falei, que quando a gente chegou aqui, a gente foi buscar informação, não foi isso? Tem que buscar informação, a gente busca informação para poder ter uma linha de trabalho. E a partir dessa implementação, a avaliação do plano de ação que foi desenvolvido. E através da avaliação, você faz estatísticas de resultado para ver se você conseguiu ou não atingir determinado objetivo. Eu lembro bem que, quando a gente chegou aqui em Delta, eu via muito um trânsito um pouco conturbado, né? Meio dificultoso, muitos adolescentes transitando em ciclomotores de forma totalmente irregular, contrariando dispositivos do CONTRAN, dispositivos do próprio Código de Trânsito Brasileiro. Falei, gente, está errado, isso aqui já começa a ter um caos social, porque aquilo causa uma perturbação do sossego, aquilo ali envolve-se no acidente, ele não tem nenhum tipo de garantia, por exemplo, em DPVAT, como que ele vai ter essa cobertura? Além do dano em si, né? Como que vai ficar essa situação como um todo? Então, ali não tinha um descontrole social, não tinha algo errado relacionado a trânsito, não tinha que tomar medidas de trânsito relativas àquela situação, e muitas pessoas, após a gente começar a tomar medida, começou a nos procurar. Mas o que está acontecendo? Por que vocês estão fazendo isso? Por que está apreendendo? Mas só que a falta de informação sobre a regulamentação de circulação de ciclomotores não chegou até a sociedade local. Então, para a sociedade local, aquilo é uma situação normal, e não é normal você ter um ciclomotor em que você está conduzindo ele totalmente irregular contra normas de trânsito. Então, a gente começou a adotar medidas de fiscalização de trânsito, porque isso aí, vamos supor que tem um filho de vocês, um sobrinho de vocês, e esses garotos que estavam andando em alta velocidade, passando em paradas obrigatórias, vem a ocasionar um acidente. Vocês iam me perguntar, por que vocês não tomaram algum tipo de providência? Você mesmo me perguntou uma vez, mas espera aí, é previsto? Não sei se foi você. A Leiliane me perguntou, mas pode vender? Lógico, normal, fere normas de trânsito. A Leiliane me perguntou, muitas pessoas me perguntaram, vieram aqui, depois as ciclomotores apreendidos, questionar o porquê. Vem cá, eu vou te explicar, senta aqui, conversamos, explicamos. E hoje, se você olhar em Delta, eu acho que tem um ainda aí circulando, mas diminuiu muito, e melhorou um pouco o trânsito. Lógico, o trânsito não é só isso, o trânsito é fiscalização de veículos, automotores também, crimes de trânsito, condutores embriagados, isso tudo sai da ordem social, isso aí tudo provoca a reação da Polícia Militar. Então, a gente tem que agir nesse tipo de infrações também, se você me compreendeu.
E aí a gente tomar medidas preventivas, ou seja, isso é uma medida preventiva. Se eu faço a aquisição de um veículo para em situação regular, evitando que ele se envolva em uma situação de trânsito, eu não estou prevenindo um crime de trânsito, inclusive, uma infração de trânsito, não são ações preventivas, não é o que está previsto no texto constitucional? Se a legislação ela faz uma repressão àquilo, cabe à polícia, né, de forma ostensiva, verificar aquilo e tomar medidas para que aquilo não aconteça, ou se estiver acontecendo, que seja reprimido imediatamente mediante flagrante delito. Justamente, se é o flagrante delito, né, a gente toma iniciativa e adota aquilo que é previsto no texto legal, né? Previsto no 301, no 302 do processo penal. Além do 190, tem algum outro canal que a população consegue falar com a polícia militar? Eu digo a população de Delta, consegue ter aquele contato, seja do 190 ou seja indo à delegacia? Tem algum outro meio ou são só esses meios? O que a gente orienta a sociedade como um todo? Se está ocorrendo um fato, eclosão do delito, é 190. Ou procurar o posto policial mais próximo, porque uma ação tem que ser imediata. Ela não pode esperar um lapso temporal. Então, a gente tem tanto o nosso pelotão aqui, que a pessoa pode procurar diretamente, e a gente vai tomar as atitudes necessárias, ou pode também ligar 190. Às vezes, ela não tem meio de locomoção para chegar rápido aqui e comunicar o fato. Esses dois são meios imediatos que chegam informação até nós. Um outro meio imediato seria a questão do 181. Esse 181 é utilizado muito para denúncia anônima. Por exemplo, eu sei que na esquina lá da minha rua tem alguém que está fazendo a mercância de substância entorpecente. E só que eu não quero ir lá denunciar, eu não quero vir aqui no pelotão e nem quero ligar 190, eu não quero me identificar. Então a pessoa tem um número 181, que ela pode estar fazendo ligação, ela é proibida de se identificar. Se a pessoa chegar a se identificar durante a ligação ela é suspensa e nem colhe os demais termos. Ou seja, ali ela consegue também fazer a denúncia, só que de uma forma imediata. Essa denúncia ela é colhida pelo centro nosso, né? E depois é feito um documento que se chama DDU. Esse documento é remetido às unidades e, através dele, a gente tem que dar uma resposta obrigatória àquele tipo de documento. Mas seria uma forma não direta, mas indireta, a gente também está comunicando a gente de um determinado fato que está acontecendo. Ainda sobre essas formas, tenente, quando é que o senhor recomenda promover o boletim de ocorrência de forma virtual? Tem alguns tipos de crimes que o próprio sistema não autoriza que seja feito. E tem alguns outros tipos de delitos que a gente precisa também de uma mensuração dentro do sistema penal, se realmente for aquele delito, entendeu? Que pode ser, por exemplo, que a pessoa, uma coisa que acontece muito, até a título de orientação, eu tenho um celular iPhone. E lá, quando eu comprei meu celular iPhone, eu fiz um seguro. E o seguro lá previa que eu ia ter uma substituição de aparelho, caso eu seja vítima de furto ou roubo, certo? Aí vem a pessoa aqui, muitas vezes, e fala assim, eu fui roubado, levaram meu telefone. Roubado, crime violento, né? É um crime que chama a nossa atenção, porque a gente não pode deixar esse tipo de crime acontecer. Então, essa pessoa que veio aqui denunciar esse delito, ela vai ser entrevistada. Porque eu não posso simplesmente chegar aqui, abrir meu sistema e registrar um roubo. Eu tenho que ter informações mínimas se o fato aconteceu ou não. E várias vezes, nas entrevistas que a gente faz com a própria vítima, a gente vai vendo pontos divergentes. E chega um momento que a gente tem que falar com a vítima, fulano, conta para mim o que aconteceu de fato. Você perdeu seu telefone, você extraviou seu telefone, ou realmente teve o roubo? Porque se foi o roubo e a gente vai atrás, a gente vai procurar por sistema de monitoramento, a gente vai procurar por testemunhas locais. E se vislumbrando que não houve esse fato, esse de roubo, você está fazendo uma falsa denúncia de crime. O fato não aconteceu e você pode sair daqui no lugar de... Então isso aí seria denunciação caluniosa. Felipe, às vezes, por a gente ter muito dispositivo legal e a gente não tem uma interpretação, eu não falo você como advogado, com certeza você fez essa pergunta aí só para maior esclarecimento. A denunciação caluniosa é exemplo, eu tenho um desafeto, vamos pegar o desafeto que fica mais claro, né? E eu não gosto dele, sei lá, eu não tenho uma boa convivência com ele. Eu falo, quer saber? Eu quero que esse cara vá preso. Então eu vou inventar que ele praticou um determinado crime, mas eu sei que ele não praticou esse crime. Mas eu vou falar, fulano ali, ele roubou um telefone.
Eu estou imputando um fato criminoso a uma pessoa que eu tenho a certeza que ele não cometeu aquele crime. Isso aí é denunciação caluniosa. A falsa denúncia de crime, essa no caso a falsa denúncia de crime, é quando você relata um fato que aconteceu sabendo que ele não aconteceu, ou seja, relata um crime. É esse caso do celular, que você fala, ó, você dá ensejo a uma instauração, uma investigação policial denunciando um fato que não aconteceu. Já não é imputado uma terceira pessoa. Você simplesmente fala, foi roubado. Peraí, foi roubado? Quais os elementos constitutivos do crime do roubo? Subtraiu, pois, a lei móvel para si ou para outro, mediante violência ou grave ameaça. Então, a gente, em cima do artigo 157, começa a trabalhar informações com essa vítima para poder esmiuçar e ver se, de fato, ela está falando a verdade ou não. E quando é constatado que não é uma verdade, e a gente deu início à investigação, a um procedimento policial, ela incorre no crime de falsa denúncia de crime. Então, basicamente, essas são as diferenças, né, entre denunciação caluniosa, imputado uma terceira pessoa um crime sabendo que ela cometeu, e falsa denúncia de crime é quando eu invento um crime sabendo que ele não aconteceu de fato. E faço movimentar a máquina pública, né? Ou seja, as polícias. A imputação falsa seria calúnia, né, tenente? Também, né? Calúnia. Não, porque a calúnia é um crime contra a pessoa, né? Então, ela tem que ter uma pessoa. Quem você caluniou quando você fala, eu fui roubado? Perfeitamente. Então, quando você declara só um crime sem imputar um autor, já é um outro delito. Aí a calúnia já precisa necessariamente de um autor imputando um fato tipificado. O fato está na lei. Lógico, está tipificado, mas ele fala assim, o Zezinho me roubou. O Zezinho me roubou um celular. Pronto. Aí ele está falando que ele roubou, não está? Só que ele sabe que esse fato não é verdade. Sobre as câmeras da cidade que foram implementadas pelo órgão executivo, aqui do município, pela prefeitura, qual é a influência, e eu sei que isso é utilizado em larga escala nos pequenos e grandes municípios, principalmente depois do ano de 2018, 2019, que começou a implantar o sistema de vídeo monitoramento da cidade, mas qual é o impacto do vídeo monitoramento no seu trabalho hoje? Beleza. Lembra quando eu falei lá do texto constitucional de novo? Eu gosto de retomar ele, porque ele é muito amplo. Se a gente começar a pegar o artigo 144K, cara, ele é muito bom. A gente imputa responsabilidade a todas as pessoas. Então, quando fala que a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, ou seja, a implementação de câmera é uma das ações preventivas adotadas pela Prefeitura de Delta, que ela que é a pessoa que administra, como meio preventivo. Ou seja, o fato em si de uma cidade ser monitorada, isso aí já é fator preventivo que inibe a criminalidade. Então, ela é de suma importância que nos auxilia na prevenção. E o senhor teria algum número a partir da implementação dessas câmeras, se teve ou não uma diminuição nos delitos por si mesma, só pela implementação? Não, o senhor pode falar também? Nesse sentido, falar em números é temeroso, porque eu teria que fazer um contexto histórico, né? Porque a redução criminal, você tem vários fatores que reduzem a questão criminal. Para falar que foi a Câmara que reduziu, eu tenho que fazer um estudo. Não tem que simplesmente falar que reduziu o crime porque foi implementado a Câmara. Reduziu? Sim, com certeza reduziu, tem a prevenção. Mas em que percentual? Eu tenho que falar em percentual? Então, isso seria até um trabalho de campo, um trabalho de análise, um trabalho feito desde a implementação da Câmara e quais os resultados, porque são vários fatores que contribuem para a diminuição do crime. Às vezes a pessoa pensa, eu não vou fazer porque ali tem câmera, né? E da mesma forma que a Polícia Militar não consegue estar em todos os pontos da cidade, a Câmara também não. Então o delito ele deixa de acontecer na avenida principal para acontecer na paralela porque está ausente de câmera ou está ausente de policiamento. O crime, vamos pegar um pouco sobre a teoria do crime. Como que funciona o crime? A gente analisa ele por 3 vertentes, que é o triângulo do crime, falando um pouco. Que é o quê? O autor, motivado, vítima disponível e a ausência de vigilância. Alguns fatores aqui a gente consegue, inclusive eu quero falar um pouco sobre questões de segurança voltado a aumentar a proteção, né? No final eu dou um toque aqui. O que acontece? Vamos trabalhar o primeiro elemento do crime, constitutivo do crime. Autor motivado. Esse autor motivado, a Polícia Militar consegue praticar ações, bem como a Prefeitura através do monitoramento, para quebrar a vontade dele da prática do delito. Através do policiamento ostensivo, fardado, sirenada, abordagens policiais devidamente fundamentadas.
E a gente consegue, então, trabalhar no psicológico dele para ele falar, que realmente não tem como praticar crime, a polícia está sempre na rua, está sempre bem monitorada aqui a cidade, não dá para a gente praticar crime aqui. Conseguimos trabalhar em cima do autor, não é isso? Ausência de vigilância. Esse é o ponto que toca tanto na polícia militar, tanto no monitoramento. A polícia militar tem como estar em todos os locais a todo momento? Não. Muito impossível. Nós temos câmeras em cada rua da cidade? Não. Mas a gente tenta fazer o possível para minimizar o efeito dessa não presença. Por isso que sempre para sirenadas, abordagens, viatura circulando na cidade inteira. Então a gente trabalha com ações para minimizar e tentar cobrir a maior área possível dentro dos turnos de serviço. Não é isso? Outro fator, a vítima vulnerável. Essa aí, a gente às vezes não consegue trabalhar ela se a gente não tiver uma educação quanto a medidas de autoproteção. Muitas das vezes você depara com pessoas andando, principalmente mulheres, com celular, mais da metade para fora, no bolso traseiro, exposto, celular de 3, 4, 5 mil. Às vezes o autor nem estava motivado, mas viu a vítima disponível e viu a ausência de vigilância. A gente volta lá no texto 144 de novo. É responsabilidade de todos. Por que não condicionou esse celular de uma forma mais segura, dentro de uma bolsa, botou a bolsa na parte da frente do corpo, ou não deixando ele à mostra? Estou falando que a culpa é da vítima? Negativa, a culpa não é da vítima. Mas só que a vítima, as pessoas, a sociedade, ela tem como adotar condutas que podem melhorar o nosso serviço, que é o serviço de vocês de monitoramento, que é o nosso serviço de preservação da ordem pública. Então, a vítima ela é muito importante no contexto social de segurança pública. Ela tem que ser observada, tem que ser trabalhada e orientada. Residências, quantas e quantas residências você passa que o portão está aberto? Aberto. Aí você olha para o interior da casa, o pessoal está lá no fundo mexendo em alguma outra coisa. Na frente tem uma bicicleta, na frente tem um objeto de valor. Você acha que o autor não quer praticar o crime, mas ele passa naquele portão aberto, sem ninguém, ausência de vigilância, não tem viatura, não tem câmera no local. Você acha que vai praticar o crime? Então, você pega os tipos de crimes que ocorreu ano passado e após a gente conseguir assumir aqui a redução que a gente conseguiu atingir em 6 meses, relativa ao ano anterior, porque sempre essa média é feita em relação ao número anterior. Em 6 meses a gente conseguiu reduzir, em média de quase 35% o índice de crime violento, conseguimos reduzir mais de 50% homicídio, teve homicídio, e conseguimos manter a taxa de furto, o índice de furto. Ou seja, isso é resultado, isso é factível. Isso promove a sensação de segurança. A polícia próxima. O que mais promove a sensação de segurança é a polícia próxima à sociedade. É o que a gente mais busca. Porque números, muitas vezes, a sociedade não vai saber. Mas a gente sabe porque a gente tem que fazer um controle estatístico, não só um controle estatístico, mas sim com manutenção da estatística, né? Que a gente não pode deixar o crime eclodir. O crime vai acontecer? Vai acontecer. Não dá para se falar que o crime não vai deixar de acontecer. Só que a gente tem que pegar o crime, estudar o crime e promover ações para inibir que ele aconteça ou que ele volte a acontecer. Né? O que a gente tenta fazer é inibir e a gente tem conseguido bons resultados com ações preventivas. É o que eu falo, nossa ação é preventiva. Nossa ação é de cunho social. Esse ano mesmo, nós estamos lançando, né, retomando, acho que não sei se teve aqui, mas a questão da rede de comércio protegido. Essa rede ela já está sendo inaugurada, a gente já vai promover as primeiras reuniões, nós estamos esperando os militares voltar do curso, e já tem um cadastramento de comerciantes locais, já tem um grupo específico, e lá estão sendo feitas medidas, né, orientações de segurança, bem como tem as reuniões mensais, que a gente vai tratar sobre segurança pública. A sociedade deltense, que ela participe mais da segurança pública. É uma responsabilidade de todos, né? Artigo 144. Então, como é uma responsabilidade de todos, eu também preciso que vocês contribuam com a Polícia Militar, por meio de informações, seja ligando no 181, demora um pouco para chegar para a gente o 181, que essa informação ela é tratada lá em Belo Horizonte, depois seja comunicando um policiamento local, às vezes está vendo uma viatura, faça informação, ou pede para encontrar em outro local, seja 190. Então, a gente precisa da participação mais ativa da sociedade deltense. Com a participação ativa da sociedade deltense, com ações sociais que a gente tem desenvolvido, bem como com outros órgãos de segurança que a gente tem aqui na cidade, que é a questão do monitoramento, né, que promove o monitoramento, a prefeitura, né, por si, né, respondendo pelo monitoramento,
nós vamos conseguir atingir melhores números, que já são excelentes, assim, que só está sendo alvo de elogio Delta, que hoje Delta tem representado ações positivas dentro da nossa região. E assim, infelizmente, tempos atrás, a gente não tinha essa visão tão clara. E hoje, essa visão ela é bem assim, tá bem transparente aos olhos de... É importante, né, Tenente, falar para a população que crimes ocorrem, infelizmente, é natural do homem, acontece desde os tempos mais remotos da sociedade, e a polícia ela busca sempre evitar aquilo que está ao alcance e ficar vigilante, conforme a teoria apresentada, que já é sedimentada. A vigilância ela favorece a fiscalização e a garantia e a manutenção da ordem. Então, quanto mais vigilância, quanto mais colaboração com a Polícia Militar e o cidadão, melhor. Eu conheço o trabalho da Polícia Militar de Delta, tenho dois amigos que, inclusive, o Joab, que fez parte do quadro da polícia, um período de Delta, tenho o Arthur, tenho o Lucas, que também é amigo meu de Frutal da Polícia. Conheço muito bem o trabalho, respeito bastante, queria agradecer o Tenente por estar disponibilizando o seu tempo aí durante a gravação. A gente vê que é correria, ele foi interrompido algumas vezes aí por conta da sua função, exercício da função. E parabenizar pelo trabalho, pelos resultados que você falou, mostrou pra gente, Tenente, e que seja sempre bem-vindo. O canal aqui, o Fala Delta, o podcast Fala Delta, está aberto aí para você e toda a população de Delta. E toda a corporação. A corporação. E obrigado mais uma vez, de verdade, Tenente. Rodrigo e Felipe, eu tenho só a agradecer. Quando eu assumi Delta, mesmo sendo de outra cidade, eu falei, enquanto aqui eu estiver, eu vou fazer o meu melhor. Sempre que eu saio da minha casa, eu falo, eu tenho que fazer o meu melhor. E o meu melhor é buscar sempre ser justo, lógico, né? A gente busca sentido de justiça, ali para Aristóteles, né? Se a gente for pegar um pouco filosófico, né? Que fala que a direito é igualdade e legalidade, ou seja, a gente tratar todos de forma igual e dentro da legalidade. Ser justo, né? Com todo mundo. E procurar trabalhar fazendo o melhor e fazendo o bem. Esse é uma das nossas maiores motivações de estar aqui todo dia, mesmo sendo de outra cidade. E aqui, enquanto eu permanecer, a gente sempre vai estar em busca de resultados, promovendo a ação social, tentando integrar a população junto com a Polícia Militar, para a gente trabalhar junto, integrando outros órgãos relativos à segurança também, seja Conselho Tutelar, seja o próprio envolvimento, qual foi feito ano passado, da Câmara de Vereadores, do próprio prefeito. Então, a gente tem que integrar esses órgãos, ou seja, quanto mais órgãos integrados, pessoas integradas em busca de um prol comum, que é a segurança pública, os resultados eles vêm muito mais fáceis. A nossa se torna mais fácil. O local fica melhor para se viver e empreender. Isso que a gente busca aqui na sociedade deltense. Ou seja, um local bom para se viver, bom para se empreender e bem como ser referência para outros municípios locais. É isso aí, Tenente. Obrigado, Tenente, pelas palavras. Pelo seu tempo disponibilizado aí. Muito obrigado, viu? E é isso, né, Rodrigo? Obrigado. Ficamos para a próxima. A gente ainda vai ver quem vai ser o próximo entrevistado. Agradeço muito, Tenente Kennedy. Próxima vez que ele vier aqui, ele vai... próxima vez a gente vai chamar o Tenente aqui novamente, se ele se dispor a participar mais para frente um pouquinho, para a gente ter mais informação, né, Tenente? Para trazer aqui para nós. Porque ficou muita coisa, tem muita coisa, porque o seu horário é muito curto, mas tem muita coisa para a gente falar sobre a Polícia Militar e a gente vai falando ao longo do tempo. Obrigado. E é isso aí, pessoal. Até mais. Dependendo da hora que você estiver vendo esse vídeo. Bom dia, boa tarde, boa noite para você.